Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast aqui do CTCAM. Lembrar a todos de seguir o CTCAM nas nossas redes sociais, tanto do Facebook, YouTube e também do Instagram. Hoje, para a gente conversar no nosso podcast, estamos recebendo a doutora Letícia Pedrini, ela que é nossa colega da casa praticamente já, né, Letícia? Isso aí. E também a Bruna Dorigon, que é a minha paciente, que vai poder falar sobre a história dela. E o assunto é tumores ginecológicos, né? Só para salientar o que a gente está conversando, são três principais tipos de câncer, né? Câncer de ovário, câncer de útero e câncer de colo de útero. No ano, são esperados quase 40 mil novos casos. E quando a gente fala em número de mortes, estamos falando de mais ou menos 15 mil mortes por câncer, né? Dessas neoplasias. E são tumores, geralmente, que teriam jeito de a gente conseguir diagnosticar mais precoce, né? Existe prevenção para esse tipo de tumores, né? Queria saber da Letícia, o que a gente está falhando ainda, Letícia? Por que tem tantas mortes em tumores que são preveníveis, que a gente poderia diagnosticar mais precoce? Então, Alex, o tumor mais prevenível de todos esses é o de colo de útero. Hoje a gente tem uma ferramenta importantíssima que é a vacinação contra HPV. Porque o vírus do HPV, ele está envolvido em 99% dos casos de câncer de colo de útero, ou seja, quase todos, né? Então, quando a gente vacina antes do primeiro contato sexual, então antes do risco de a gente contrair o HPV, a gente tem uma eficácia muito alta para prevenir, para realmente evitar que esses tumores surjam, né? Por isso que hoje as estratégias de vacinação começam lá na escola, dos 9 aos 14 anos. Não adianta tanto assim eu vacinar depois que já aconteceu a exposição sexual e o contágio com HPV. Esse contágio costuma acontecer ali nas primeiras relações sexuais e 90% da população vai ter contato com esse vírus alguma vez na vida. A maioria dessas pessoas vai eliminar o vírus aí espontaneamente, né? O próprio sistema imunológico vai fazer isso e ele nunca mais vai voltar. Um percentual pequeno aí vai ter uma infecção persistente, ou seja, a pessoa vai contrair o vírus e vai continuar com ele lá em atividade na região genital. E tem uma parcela bem pequena que pode contrair o vírus, ele inicialmente ser inativado e reativar lá no futuro, às vezes em períodos de uma imunidade mais baixa, né? Então, são essas pessoas com a infecção persistente que contraíram o vírus e ele segue ali em atividade, que estão em risco de contrair o tumor de colo de útero, né? Por isso que a gente fala tanto da vacinação, mas eu acho que a gente está falhando nas taxas de cobertura, né? A gente ainda tem taxas que chegam aí perto de 50% para meninos, algumas regiões do Brasil perto de 60%, 70% para meninas, né? Também tem bastante variação em regiões, em níveis socioeconômicos, né? Então, a gente tem algumas barreiras aí para quebrar desde o início, desde a vacinação, que é hoje a medida mais eficaz que a gente tem para realmente prevenir. E quando a gente fala em exames de prevenção, né, a gente sabe que existem tumores que a gente consegue, né, tem um programa de rastreamento já, a mamografia, acho que é o principal exemplo, né, ainda que na nossa cidade os números são ruins de mamografia. Quando a gente fala em câncer de colo de útero, a gente tem o preventivo, né, que muitas mulheres acabam não fazendo, atrasam, né, vou deixar uns 3, 4 anos, vou fazer depois, não estou sentindo nada, né. A gente sabe que o câncer é uma doença silenciosa lá no início, e esse é o momento de fazer o diagnóstico, né? Então, esse é um grande problema que a gente tem, né? Diagnósticos em mulheres jovens, né, que é um tumor que geralmente é de uma idade mais jovem, tumores avançados, né, que esses pacientes não fazem o preventivo, né? Quando a gente fala em câncer de ovário e câncer de útero é um pouquinho diferente, né? Poderia dizer um pouco o que a gente precisa cuidar nessas neoplasias? Sim, então vamos começar pelo colo do útero, tá? O preventivo ele foi mudando ao longo do tempo. Uma vez era a rotina, faz o preventivo todo ano para todo mundo. Depois foi se flexibilizando um pouco. 2 preventivos normais, você pode passar 3 anos sem fazer novamente. Hoje em dia, esse não é mais o padrão. O padrão é fazer a pesquisa do HPV lá no colo do útero. Porque o preventivo, ele vai me mostrar alterações
que o HPV já provocou. Então, quando a célula já começou a se modificar, se transformar, se encaminhando para virar um câncer, aí sim que o preventivo consegue me mostrar, e não é um exame tão bom assim para ver isso, né? Ele tem uma taxa de falha considerável. Agora, quando eu identifico a presença do HPV no colo do útero, eu consigo agir antes de ele começar a fazer alterações que aparecem lá no preventivo. Então, essas pacientes com o HPV no colo, elas vão fazer um rastreio completamente diferente. Quando são os HPVs 16 e 18, que são os de maior risco, elas vão fazer um exame chamado colposcopia, que você olha o colo do útero com determinados corantes, com uma lente de aumento, e consegue ver com muito mais clareza algumas alterações que a olho nu a gente não consegue, né? Esse exame normalmente seria indicado só para mulheres aí que têm alterações no preventivo. Isso mudou, né? Mudou, e mudou para melhor, porque o rastreio fica muito mais personalizado. Para essa paciente, por exemplo, uma vez por ano não é o suficiente. Muitas vezes ela precisa ir a cada 6 meses estar fazendo esse exame. Em compensação, para a mulher que não tem HPV, a gente pode esperar aí até um período de 5 anos para coletar de novo a pesquisa do vírus, porque ele vai lentamente fazendo essas alterações. Então, acaba sendo um tempo maior, mas ao mesmo tempo seguro para a gente aguardar e fazer uma nova pesquisa. Câncer de ovário e útero é mais difícil, né? É um pouquinho mais difícil o rastreio, né? Porque não temos hoje protocolos de rastreio para isso, porque a gente ainda não conseguiu desenvolver métodos que permitam identificar realmente cedo essas doenças. Então, fazer lá um exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância, que vai identificar cedo. O ovário, porque costuma ser uma neoplasia de desenvolvimento rápido. Então, é difícil a gente estabelecer aí uma periodicidade que a gente consiga pegar a tempo essa neoplasia e ela ainda estar mais precoce. Já o útero, né, principalmente o endométrio, que é aquela camada interna do útero, a gente também não tem um exame específico, mas aí a gente tem que ficar atento aos sinais, porque normalmente o câncer de endométrio dá sangramento precoce. E aí é aquela alteração da menstruação que começou a mudar, tá diferente do padrão nas mulheres que ainda menstruam, ou aquela paciente depois da menopausa, depois que já parou de menstruar, e aí ela volta a menstruar. Não existe voltar a menstruar depois. É um sangramento anormal, tem que ser investigado. Esse é um sintoma bem comum das mulheres, né, na menopausa, né? Elas têm um sangramento, né? E sangramento nessa idade é sinal de alarme, né? Então, com certeza. Infelizmente, a nossa cultura, né, é procurar um médico quando tem sintoma, né? E geralmente, quando tem sintoma, já é uma doença mais avançada, independente do tipo de neoplasia, né? Isso vale para tudo, né? Só que é uma rotina nossa, né? Procurar. Além do sangramento, teria mais alguma outra alteração para pensar em câncer de ovário, de útero, para essas mulheres, então procurar um médico? De útero é principalmente sangramento. Não tente se enganar pensando que não é nada, né? Tem outras causas além de câncer, sim, mas precisa ser investigado. E ovário, a gente tem que ficar atento principalmente a pequenas alterações abdominais que a gente costuma confundir aí com desconforto intestinal, desconforto estomacal, principalmente a barriga mais inchada, uma dor abdominal que não existia antes, principalmente na região pélvica, uma perda de peso inexplicada, ou aquele abdômen que começa a aumentar de volume. Esses são sinais de alarme para procurar atendimento imediatamente. Acho que o que fica, né, de lição, acho que é fazer um acompanhamento com o ginecologista, né? Enfim, não deixar ter sintomas. Acho que dependendo de qualquer sintoma inicial, talvez conversar com o ginecologista já para entender se tem que fazer algum exame adicional ou não, né? O que não pode é não consultar, né? Enfim, achar que vai melhorar e ficar na dúvida, e esse é um complicador. Então, recebendo aqui também a Bruna, minha paciente. Bruna, você fazia os exames de preventivo e davam normais, né? Normais, tudo normal. E como foi, assim, depois receber o diagnóstico, né? Eu sei que tu tá na metade do tratamento, né? Metade. Que a gente está fazendo as quimioterapias e está indo tudo muito bem, né? Graças a Deus. Graças Como é que foi receber numa idade jovem, né? Um diagnóstico de neoplasia, né? E em relação à vacina também, se tu já fez, como é que tá isso? É sempre um susto, né? Receber uma notícia dessas, eu acho que em qualquer idade, né? Mas principalmente a gente jovem nunca vai pensar que eu tô com um sangramento, é normal.
que a doutora falou muito bem. A gente diz, não, a gente é novo, e, né, o doutor também falava que era muito, assim, questão do anticoncepcional, que podia estar me dando isso, né? Então, eu fiz, né, a biópsia lá, e ele me ligou, me falou que eu tinha que ir no consultório dele e levar uma acompanhante. Então, ali eu já pensei, opa, alguma coisa mais séria, né, do que a gente pensava, que talvez não pudesse ser uma coisa séria assim, né? Então, foi eu, a mãe, a Pamela, minha irmã, enfermeira. Aí ele, largou aquela, né? Tem isso, né? Que é a neoplasia de colo de útero. Ele chamou ali de adenocarcinoma, de grau 3, era ali que ele me disse. E que ele não conseguiria mais fazer nada por mim, que eu teria que ir procurar uma ajuda, que ele já tinha conversado com o Dr. Rafael, né? Já tinha feito o encaminhamento para mim. E que, a princípio, eu vinha no Dr. Rafael para fazer uma cirurgia. Eu ia vir no Dr. Rafael fazer a cirurgia e estava tudo certo, tá? Tudo bem. Assim, foi um baque, assim, mas tem uma saída, né? Ele me jogou no escuro ali, mas me ligou a luz, né? Para não me deixar sozinha ali. Então, ele já tinha conversado com o Dr. Rafael ali, já pegou o encaminhamento para mim fazer os exames que são necessários, né? Para ver realmente o que estava acontecendo. E eu vim falar com o Dr. Rafael. Dia 10 de junho, né? Cheguei no Dr. Rafael, ele me disse, né, que é uma coisa mais grave, que é uma coisa mais séria, e que pelo tamanho dele não haveria como fazer essa cirurgia, né? Tá, e agora, doutor, vamos fazer o quê? Cadê a tua luzinha também para me ajudar, né? Então, ele disse que eu teria que começar a fazer um tratamento com quimioterapia, com radioterapia e com braquiterapia, né? Mas que ele não faria isso, né? Que também teria que me encaminhar. Então, no dia 10, ele me encaminhou para a CTCAM. Me escreveu ali os médicos, né? Que seriam para me atender, né? E disse, tu tem um plano de saúde, vai na CTCAM. Viemos na CTCAM. Quem está de plantão aquele dia? O Dr. Alex. Né? Parece que, não sei, me escolheu também, porque é um excelente médico, um excelente acompanhamento, né, doutor? Então, foi tudo assim, no dia. Então, no dia eu recebi o diagnóstico que eu não podia fazer a cirurgia, que eu tinha que fazer quimio, rádio, braquiterapia, e foi tudo num dia só. Então, ele já sabia que era câncer lá no ele não usou essa palavra para mim. Ele chamou, ele me chamou em neoplasia, né? É isso que chama, né? Isso. Mas ele me disse adenocarcinoma, tá? Aí o que a gente vai fazer? Internet, né? Pesquisa. Tudo tem ali, né? Inteligência artificial, enfim, a minha irmã é enfermeira, também te ajudou me ajuda, né? A entender esses termos técnicos, né? Uhum. Então, foi tudo assim... E tu fazia os preventivos todos normais? O último preventivo que eu fiz foi em 2025, em abril, maio de 2025. Tá. O doutor encontrou uma mancha, né? Durante o exame Durante o exame, ele achou essa mancha. O que ele me comentou? Vamos esperar o resultado do exame, né? Se o resultado do exame vier com alguma alteração, você vai ter que fazer biópsia, né, e tal. O exame veio bom, né? O exame veio bom de negativo, que tu não tem nada. Então, ele só me ligou e disse, teu exame não veio com nada, ele disse, tem uma mancha, talvez possa ser do anticoncepcional, eu tinha um mioma, talvez podia ser do mioma, né? A gente ficou por aí, né? Não tivemos mais exames para fazer, né? Então, eu continuei tendo os sangramentos. Eu falei, continuou. Continuou. Era fora do período menstrual. Era fora, porque eu tomava o anticontínuo, né? Para não fazer pra não menstruar. isso. Tá, então, às vezes, era aqueles escapezinhos, assim, que não me incomodava diariamente, sabe? E além do sangramento, tu tinha outros sintomas? Eu tinha, depois que eu fiz a biópsia, daí eu comecei a ter bastante cólica e dor na pelve, assim, sabe? Eu tinha umas cólicas, assim, bem... Mas foi depois que eu já estava, né, no caminho certo, né? Eu nunca tive dores antes disso, né? E sobre a vacina, doutora, que eu acho que é muito importante essa parte que o senhor me pediu, eu não tinha vacina. E tu sabia da vacina? Eu não sabia da vacina. Essa é a nossa falha, né? Infelizmente. É que nem a minha mãe fala, né? O que a gente fez de errado? A gente não fez nada de errado. Porque a gente não sabia. A minha irmã tem a vacina, meu irmão também tem a vacina, né? Mas era tipo assim, na minha época não tinha vacina no SUS, né? Se começou depois. Na nossa época. Na nossa época. Isso, na nossa época não tinha.
Então, assim, quando é que a gente vai se dar conta que a gente está no caminho errado? Quando acontece, né? Ninguém vai bater lá na minha porta e dizer assim, tu não tem a vacina? Não, faz a vacina que não vai te dar isso. Não, né? Não é assim. Então, agora, o que eu comento, assim? Eu tenho muitas amigas, né? Eu digo, tem a vacina? Não, vá fazer. Tá cobrando. Tô cobrando. Isso é muito importante, né? Provavelmente no futuro, né, os casos de câncer de colo de útero eles vão cair bastante, né, Letícia? Graças à vacinação, né? Já tem vários estudos mostrando qual que é essa queda, né? Então acho que a gente tentar meio que repetitivo, né? Enfim, falar sobre isso é uma coisa tão básica, né? Tão fácil, né? Procurar uma unidade básica de saúde, né? Então hoje ela é liberada para 9 aos 14 anos, tanto menino ou menina, né? Liberada no Sistema Único de Saúde, mas mulheres fora desse período também podem fazer, e tem um benefício até de alguns estudos mostrando que lesões precursoras, né? Os NICs lá que a gente chama, eles até têm uma diminuição no risco de uma nova infecção pelo HPV, né? Isso. Não dá para negar que a vacina tem a sua maior eficiência quando feita antes de qualquer contato. Mas, na paciente que já teve contato, ela também tem um papel importantíssimo de prevenir infecção com outros subtipos de HPV. Porque o HPV não é um vírus, ele é uma família de diversos vírus. E alguns deles contribuem para o surgimento de câncer de colo de útero. Então, não é porque você teve contato com um tipo que a vacina se torna desnecessária. Não, você precisa se proteger contra os outros. E acho que esse papel da paciente como uma agente educadora de outras pessoas é muito importante. Eu vejo as pacientes que a gente trata de colo de útero e eu recomendo vacinar, né? Sempre que existe a indicação, eu recomendo vacinar as que não são vacinadas. Elas já são mais atentas para levar os filhos vacinarem assim que completam a idade e elas alertam todo mundo ao seu redor. As amigas, as irmãs, mães, vai no salão de beleza, ela alerta todo mundo que tem que fazer a vacina. Então são pessoas importantíssimas nesse trabalho, né? Eu acho que um complicador que a gente teve em relação à vacina foi a vacinação do Covid, né? Que houve muita, enfim, contraditório, uns a favor da vacina, outros contra a vacina, e eu acho que isso complicou em relação a todas as outras vacinas que já são sabidamente seguras, né, e eficazes nesse controle, né. Então, lembrar que a vacinação contra a HPV ela não traz nenhum prejuízo, não vai causar nada para a criança que for fazer, e pelo contrário, vai diminuir o risco de desenvolver não só o colo de útero, né, como no menino, câncer de pênis, enfim, câncer de cabeça e pescoço, né, que é muito comum relacionado ao HPV, né. Então, só tem benefício, né? E tirar esse estigma de que vacinação enfim, isso é uma coisa que é para ser arcaico, mas ainda a gente precisa ficar comentando isso toda vez, né? E acho que outro ponto, Alex, é que tem ainda pais que pensam, nossa, eu vou fazer essa vacina que é para evitar contra um vírus sexualmente transmissível, então eu vou estar estimulando meu filho, minha filha a iniciar a atividade sexual. E isso não é verdade, né? Se você vai levar uma criança de 9 anos para fazer uma vacina contra um vírus que pode causar câncer, você tem que entender que essa vacina é para prevenir câncer, né? E isso não tem nada a ver com o início da atividade sexual dessa criança no sentido de estimular. Isso é feito nessa idade para que quando a criança ou adolescente decide iniciar sua vida sexual, ele ou ela já esteja protegido. Acho que tirar esse preconceito é fundamental, né? Acho que os números precisam melhorar, né? Não sei se tu tem ideia da nossa cidade, como é que está essa taxa de vacinação. Na nossa cidade eu não tenho dados específicos, mas em termos de Brasil é em torno de 50% para meninos e um pouco mais de 60% para meninas. 50%. Então a gente está perdendo muitas crianças, né, para fazer ainda. E a gente já tem exemplos de países que praticamente erradicaram a doença, países aí que não registram, Nova Zelândia, por exemplo, faz alguns anos que não registra nenhum caso novo de câncer de colo de útero. É inacreditável, né, o benefício, né, e um custo baixo, né, da vacinação, então uma forma tão tranquila, né, infelizmente ainda a gente tem casos de doença muito avançada, né, como é o caso da Bruna, né, e tem um tratamento que é mais intensivo, que pode trazer mais toxicidade da quimio, rádio, enfim, com lesões que não teriam se fosse feita um simples ato de vacinação, né? Enfim.
Letícia, então para a gente entender como é que é o tratamento, né, dessas neoplasias, o que tu faz, né? Qual é o momento da cirurgia, quimioterapia, o que a gente precisa analisar? Porque cada caso é um caso, né? Acho que nós estamos entrando na era da individualização do tratamento, né? Sim. Isso eu sempre falo para os pacientes, né? Não pensa na tua vizinha que tem o mesmo diagnóstico ou numa conhecida, que os tratamentos são totalmente diferentes. A gente precisa ir muito além de outros exames para entender qual é o melhor tratamento, né? O que a gente precisa ter de noção para poder direcionar o tratamento dessas pacientes? Primeiro de tudo, a gente precisa entender a doença e trabalhar em equipe. Então, quando surge qualquer suspeita de câncer, essa paciente precisa ser manejada por uma equipe especialista em oncologia, né? Precisa ser encaminhada, como foi o que aconteceu com a Bruna, né? Foi encaminhada para um cirurgião que entenda dessa parte de câncer, que possa indicar bem o tratamento, encaminhar para o oncologista e o radioterapeuta, se for o caso, né? Mas sim, o tratamento é muito individualizado. O primeiro passo é a gente entender a doença. Então, é muito comum a gente ver pacientes que recebem um diagnóstico e ficam desesperadas, querem operar para ontem. Quero tirar aquilo de mim. Né? Calma, que não é assim. Normal. Existem situações em que a cirurgia não é o melhor tratamento, em que ela não vai ajudar, às vezes não vai ajudar naquele momento e às vezes não vai ajudar em momento nenhum. Então, existem situações em que o tratamento é químio, rádio, imuno, outras modalidades. Se a gente corre para fazer uma cirurgia, às vezes a gente não está oferecendo o melhor resultado oncológico para a paciente. Então, tem aí uma série de exames, de avaliações que a gente vai ter que fazer, claro, em poucos dias, mas não para ontem, né? Então, em poucos dias, para entender até onde a doença chegou. E aí a gente entende se é uma doença mais localizada, no caso do câncer de colo de útero, em que a gente vai falar de tratamento predominantemente cirúrgico, né? Ou se é uma doença um pouco mais avançada, seja no local, seja nos linfonodos ou em outros órgãos, que aí a gente já vai falar de outras modalidades de tratamento. Aí a gente está falando muitas vezes de químio, de imuno, de rádio, né? E para o câncer de endométrio, de corpo de útero, a maioria dos casos passa, sim, por cirurgia e muitas vezes são acrescentadas essas outras modalidades de tratamento, como químio, rádio, imuno. E de ovário, a gente praticamente sempre passa por cirurgia. E aqui tem um ponto bem importante, que a cirurgia, ela é o principal tratamento do câncer de ovário. Não existe quimioterapia, não existe imunoterapia que conserte uma cirurgia que não foi bem feita. Então, para ovário, uma boa avaliação cirúrgica é a base do tratamento. Isso é fundamental, né? Porque a gente ainda pega pacientes, né, que foram operadas, né, e foi retirado só o ovário, né, que estava lá cometido, né? E a cirurgia do câncer de ovário não é assim, não é tão simples. Por isso a necessidade de procurar um cirurgião especialista, porque é uma cirurgia maior, até para estadiamento, né, não só para tratamento, né, para entender até que ponto aquela doença está avançada. Não são só os exames de imagem, né, que evidenciam isso, mas também o procedimento cirúrgico para entender, preciso fazer químio, não preciso fazer químio depois da cirurgia, né? Então é uma cirurgia muito mais ampla, né? Sim. Na questão do câncer de ovário, é muito comum que a gente faça o diagnóstico de uma doença já avançada, justamente porque ele dá poucos sintomas no início. E tem um estudo bem interessante, que já é bem antigo, que mostrou o impacto da cirurgia na doença avançada. A gente fala que a paciente que tem um tumor que não está mais só no ovário, que já se disseminou um pouquinho ali para dentro da cavidade abdominal, ela precisa ser operada para remover a doença e todos os focos de doença por completo. E esse estudo, ele comparou pacientes que foram operadas e removeram toda a doença, pacientes que não foram operadas e pacientes que foram operadas, mas sobrou qualquer quantidade de doença residual aí visível, né? E as pacientes que não foram operadas e as que foram operadas, mas sobrou qualquer quantidade de doença, tiveram evoluções muito parecidas, ou seja, uma cirurgia incompleta não ajuda as pacientes. Agora, quando as pacientes foram operadas e todos os focos de tumor foram removidos, aí sim, essas pacientes tiveram um ganho muito significativo de tempo de vida.
Então, não é uma cirurgia para ser feita pela metade, né? Acho que não dá para ter ansiedade, né, de correr, eu preciso operar logo, eu preciso resolver isso logo, não é tão simples, né? O câncer é uma doença que você precisa discutir cirurgião, oncologista, radioterapeuta, radiologista, enfim, é um time multidisciplinar, né? A gente sabe até de alguns estudos falando que pacientes que são atendidos por times multidisciplinares, a sobrevida desses pacientes é muito maior, né? Eles vivem mais e melhor. Então, essa discussão entre as equipes ela é fundamental porque, como a gente está conversando, individualizar o tratamento dessas pacientes é muito importante. A gente fala muito também sobre cirurgia robótica hoje, né? Sim. Em que pé está a cirurgia robótica nos tumores ginecológicos? Ela vem ganhando espaço, principalmente no tumor de endométrio, né? A cirurgia robótica tem algumas diferenças em relação à cirurgia vídeo tradicional, porque as pinças do robô, elas simulam os movimentos da mão humana, enquanto a pinça de vídeo tradicional, ela é uma haste com a pinça lá na ponta, a pinça do robô, lá na ponta, ela é toda articulada, então se consegue fazer movimentos mais precisos e mais delicados. Para situações em que a anatomia pélvica, né, pelo tumor está muito distorcida, ou é muito desafiadora, a gente tem uma vantagem em usar a tecnologia robótica. Esses tempos eu operei um tumor de útero, não de colo, de útero, em que ele fazia uma curva anteriormente. Então, se eu estivesse com um instrumento reto naquela situação, eu não conseguiria chegar até o final do tumor. Agora, com um instrumento articulado, isso foi possível. Então, para a gente indicar o método, a gente precisa avaliar uma série de parâmetros. A paciente, se ela tem a capacidade clínica de tolerar a cirurgia, o tumor, a anatomia, o tamanho da lesão, o tipo de tumor, né? Hoje a gente ainda tem algumas restrições para operar por via minimamente invasiva, por exemplo, tumores de colo de útero. Tem estudos em andamento que estão tendo resultados promissores no sentido do retorno, da segurança de operar essas pacientes por vídeo ou por robótica, mas eles ainda estão em andamento, né? Então, o que vem ganhando força mesmo na cirurgia robótica são os tumores de endométrio, de corpo de útero. Mais específico para esse tipo de neoplasia. Mais para esse tipo. Na oncologia, né, o que a gente vê na oncologia clínica, né, a gente evolui muito em relação aos tratamentos. Né? Antigamente era quimioterapia para todo mundo, enfim, quando indicado, né? Não tinha muitos recursos. Né? Hoje não, hoje a gente tem imunoterapia, né, tanto no colo de útero quanto no câncer de útero, e agora teve uma aprovação também em câncer de ovário, né, da imunoterapia. A gente tem os anticorpo conjugado à droga, que é um tipo específico de quimioterapia, que vai lá dentro da célula, enfim. Terapia-alvo também, que é quando a gente encontra algumas mutações, a gente sabe que o câncer de ovário ele tem uma chance maior de ter uma mutação, principalmente aquela mutação do BRCA, enfim. A gente evolui muito na parte dos medicamentos da oncologia, né? E falando de cirurgia, o que a gente teve de novo nesses últimos tempos, de mais promissor, assim, na tua opinião? Acho que os principais avanços foram em colo de útero e em endométrio. Tá? Em ovário, já faz um certo tempo que a gente sabe da importância da cirurgia completa. A gente teve alguns avanços na doença inicial, né? Que uma vez a gente encontrava um tumor de ovário, se convertia uma cirurgia laparoscópica para uma cirurgia aberta. E hoje, na doença inicial, a gente sabe que a gente pode seguir essa cirurgia estadiadora de forma laparoscópica, por vídeo. Isso já faz um certo tempo. Mais novo, em endométrio, a gente mudou a forma de avaliar os linfonodos. A imensa maioria dos tumores de endométrio precisa de uma avaliação de linfonodos, e hoje a gente já consegue fazer isso de uma forma menos invasiva através do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? Ele é o primeiro linfonodo de toda aquela cadeia de drenagem. E a gente entende que se o tumor não chegou até o linfonodo sentinela, ele não passou para os demais linfonodos. É o primeiro local que ele é o primeiro local. Então, se ele não passou pelo primeiro checkpoint, ele não passou para o restante, né?
E isso é muito menos invasivo porque tem menos efeitos colaterais. Essa era uma cirurgia com risco de causar edema linfático dos membros inferiores, de fazer acúmulo de linfa na pelve, que é uma situação A qualidade de vida desses sintomática. pacientes é bem difícil, né, quando acontece isso. Isso. Não são complicações frequentes, mas quando elas acontecem, realmente, elas são de difícil tratamento e um impacto imenso em qualidade de vida. Então, a técnica do linfonodo sentinela melhorou muito a manutenção da qualidade de vida, porque ele precisa ser avaliado. Não quero dizer que todos eles precisem ser removidos, né? A gente usa ele para uma informação. É mais um preditor do que fazer depois. Exato, ele é mais informativo do que tratamento. Bruna, queria que tu falasse quando foi receber a notícia, né? Estou com câncer, né? Você foi na internet, você falou que tem uma irmã que é enfermeira, né? Acho que ela deve ter te ajudado, né? Como é que foi receber essa notícia do diagnóstico e daí para frente o que tu acabou fazendo para tentar resolver tudo que está acontecendo na tua vida? A primeira parte foi entender, né? Eu tinha que saber o que eu ia vivenciar. Por exemplo, assim, a gente sempre tem medo do desconhecido, né? Em tudo na vida, a primeira vez que a gente vai fazer, a gente tem medo, né? Então eu pensei assim, não, vamos se equipar como família, né? Vamos conhecer o que a gente vai viver, né? Porque a gente escuta falar, mas quando a gente escuta falar não é a mesma coisa que a gente tá aqui, tá na prática, né? Cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência. Então, assim, eu tenho muita fé, tá? Eu, assim, nunca me aconteceu nada, assim, tão, né, digamos assim, difícil, né? Mas eu me agarrei na fé, né? Minha família também sempre foi muito católica. Eu sou de Ibiaçá. Respira. Lá a gente tem a Nossa Senhora Consoladora, né? 75 anos de Romaria o ano que vem. Ela tá sempre comigo, sempre. Ela é meu amuleto da sorte. Porque não é fácil. Mas a gente dá uma chorada, dá uma aliviada, respira fundo e vai. É assim que eu tô encarando assim essa notícia. Porque eu tenho uma família maravilhosa, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, nossa, são assim, precisa de alguma coisa? Sai fora e vai fazer para mim, né? Então, assim, é tudo muito bom, né? Esse tempo, assim, que a gente fica em casa, que a gente recebe cuidado, que a gente recebe carinho, que a gente tem fé, que a gente não pode desistir. Mas me falaram assim, se tu quiser chorar, dá uma chorada. Chora, respira fundo, toma água, se acalma e continua. Porque se Deus te mandou, é porque você é capaz. Todo mundo me diz que eu sou muito forte, que eu tenho muita fé. Então, assim, eu tô encarando dessa maneira, né? É difícil? É difícil. Ninguém queria estar aqui no meu lugar, né? Vamos trocar de lugar. Quem que vai querer trocar? Ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que Deus me mandou essa dificuldade para mim poder ver várias outras coisas na minha vida, né? A minha família sempre foi nota 1000, né? Nunca vou, né? Então, a gente somou pessoas próximas a isso, né? Até o doutor me fez a pergunta como é que eu estava em falar sobre isso. Eu disse, não, agora eu posso falar. Mas ali os primeiros dias, ali a primeira, a segunda quimio, assim, eu mantive em segredo, né? Eu pedi pro pessoal, assim, que a minha família, meus amigos mais próximos sabiam. Eu disse, não, vamos devagarinho, vamos conhecer como é que é. Então, vim aqui na CTCAM, ter todo o cuidado que eles têm aqui contigo, a recepção, a base da enfermagem, nossa, é mil maravilhas, né? É um sonho estar aqui. Eu não iria conhecer todas essas pessoas, assim, maravilhosas na minha vida se eu não tivesse isso. Então, eu tô vendo mais, assim, uma perspectiva, assim, de somar na minha bagagem, né? De eu ter esse conhecimento que o doutor tá me passando, que eu vou ter lá na radioterapia quando eu começar, né? Para dizer assim para as pessoas, ó, me aconteceu isso. Você quer que te aconteça isso também? Não quer? Tem a vacina. Por que tu não faz a vacina? Né? É tão simples. Se eu tivesse descoberto a vacina antes, lógico que eu teria feito, né?
Mas eu acho que mais a questão, assim, é de você não desistir, né? Tem dias e dias. Tem dias que eu tô normal. Ontem eu recebi umas visitas, nossa, eu tava bem tranquila, sabe? Não tinha efeito colateral, não tive nada assim a mais, né? Mas tem dias que ele é mais judiadinho, tu fica mais quietinha, tu fica mais de boa. Eu sempre fui muito de jogar futebol. Amo jogar futebol desde os meus 14 anos. Sou goleira no futsal. Então eu disse, bom... Goleira no futsal? Goleira no futsal. Já tem coragem daí, já. Eu tava participando de 2 campeonatos nesse meio tempo, sabe? Então as gurias, por que tu não vem? Tu sempre vem, tu é a primeira a vir aí, por que tu não vem? Daí não, né? Me aconteceu isso, né? Então, assim, todo mundo, assim, me ajudando, me dando força pra encarar de uma maneira, assim, que vai passar, vai, com certeza que vai passar. E depois eu vou retomar todas as minhas atividades, né? Eu tenho um trabalho, né? Eu geralmente não tiro férias, tá? Então, quando eu saio de férias, é uma semana, né? Então, agora, ela faz um mês que não vem aqui, né? O que aconteceu, né? Então, as pessoas se preocupam com a gente, né? Então, a gente vê o quanto a gente é amada, né? A gente tem essa parte, assim, que as pessoas se preocupam contigo, né? Então, é isso que vem a agregar, né? Eu acho que eu vou sair dessa, assim, muito melhor, né? Mais forte, assim, para encorajar outras pessoas também, né? Porque, assim, tem várias pessoas que passaram por um outro tipo de câncer. Eu, particularmente, esse tipo de câncer, eu não tinha conhecimento, assim. Nunca tinha ouvido falar. Na minha cidade é muito pequena, né? A gente é 5.000 habitantes. Então, assim, nunca tinha escutado falar, nunca, nem pessoa idosa, nem pessoa nova, né? Imagina, 5.000 habitantes tem uma margem pequena, né? Mas, vamos lá. Tu nunca tinha ouvido falar sobre câncer de colo de útero? Não. Como a gente está longe, nunca tinha ouvido falar. Da informação, né? Da informação, porque, né? claro, talvez, tipo, escutei alguma coisa assim, mas nunca sonhei. Eu tenho asma. Fazem 2 anos que eu tenho a doença, né? Me trato. Fazem 4 anos que eu me trato, né? Com meu pneumologista de asma. Então, quando saiu a notícia que, a menina lá tá mal, é no pulmão. Ninguém pensava que era em outro local. Porque depois eu peguei 2 Covids, depois dos 2 Covid, a minha herança do Covid foi a asma. Então, eu faço uso de uma medicação pelo SUS, né? Tenho uns cuidados muito... Fazem 2, 3 invernos, assim, que eu fico em casa, sabe? Eu trabalho, ia no trabalho, ia para casa e ali eu ficava, porque não ia me arriscar, né? Pegar alguma coisa pior. Então, o pessoal estava acostumado que eu tinha essa doença, né? Da asma. Que estou em tratamento, graças a Deus, tá tudo 100%. E, Bruna, você sabia por que você fazia o exame do preventivo? Eu sabia que tinha que cuidar, né? Eu sabia que é uma rotina, né? Mas nunca ninguém me disse, não, vamos cuidar porque tu vai pegar câncer, vai ter um câncer. Não entendi o porquê tu estava fazendo aquele exame. Eu sabia que, tipo, a gente pode ter doenças, né? A gente estuda na 5ª série. Sim. Mas depois, como eu sou de outra área, eu sou da área de exatas, né? Números, eu não, né? Sabia que tu vai lá, tem que coletar, tem que ver o que tá, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa, aquela mancha, tanto é que o médico, o ginecologista que me acompanha também, ele disse, nossa, eu nunca imaginava que iria evoluir tanto assim, né? No preventivo que eu fiz agora esse ano, que foi dia 1º de abril, dia da mentira, eu descobri, ele já me falou, ele disse, pelo olhar aqui, a coisa não tá legal. Aí ele sentou lá comigo e já me explicou, nós vamos ter que fazer uma biópsia. E vamos indo pra frente, ele disse, porque o que eu tô olhando aqui, eu não tô gostando. Então, ele já me deu, assim, no dia 1º de abril. Eu disse, não, é o dia da mentira, vai dar mentira, né? E, às vezes, a gente não detecta, né? Vê agora a doutora falar, um sangramento. Tinha gurias que sabiam que eu estava enfrentando esse sangramento, né? A mãe, né, sabia, assim, mas não que era um anti que eu tinha trocado. Não dava muita importância, né? Isso, né? Não era assim um sangramento, tipo, né, gigante, né? Então, agora, a gente sabendo, conhecendo, é muito mais fácil, lógico. Só que não dá para voltar para trás. Então, é isso que eu digo para as meninas. Escutem uma boba falar e vai lá e paga a vacina, porque a maioria das minhas amigas tem a minha idade, né? Então, vai lá na rede particular
gasta um pouquinho, né? Porque a gente sabe que a rede particular é um pouquinho mais elevado o valor, mas escute uma boba falar, vão lá e façam. Esse é o meu conselho para quem vem me pedir, tu tem o quê? Não, eu tenho isso. E tu tem a vacina? Não. Então, né? Eu acho que muito fixação isso ficou para mim, sabe? Até quando o Dr. Alex veio me convidar, eu disse, tá aí a minha oportunidade. Porque eu pensava muito, e agora? Mas me surgiu isso, por que motivo? Eu posso ajudar alguém? Posso. Eu sempre fui de ajudar muito. Meus cabelos curtos, eu nem tô dando importância. Eu já cortei 4 vezes ele para doar. Eu levava aqui no Hospital do Câncer. Então, assim, eu sempre procurei ajudar os outros, né? Porque a gente, na medida, né? Mas, então, eu pensei, não, esse é o meu propósito. É de ir lá, de dar o meu depoimento, de me expor, né? Que não é fácil, né? De falar. Mas eu acho assim, se alguém assistir o vídeo, não, eu vou lá fazer a edição. Tá ótimo. É isso aí que eu vim fazer. Já valeu a pena, né? Já valeu. Porque hoje eu fiz a quimioterapia. Então eu tô um pouquinho cansada, né? Às vezes a memória não fica, né? Eu não fico 100%, né? Então eu tô aqui para essa função, para não deixar outras meninas estarem aqui dando depoimento também. E eu acho que tem uma coisa muito importante no relato da Bruna, que a gente normaliza sintomas, né? A gente pega no consultório essas pacientes que vêm para consulta encaminhadas com um diagnóstico de câncer de colo de útero e nos contam exatamente isso. Eu tinha um sangramento, achava que era doante, muitas vezes trocaram de ante aí 3, 4 vezes antes de examinar, né? E para quem tem um sangramento, examinar é fundamental. A gente até pode esperar alguns dias aí para coletar o preventivo, para não vir com muito sangue no preventivo, né? Para fazer uma biópsia se está com muito sangramento no dia, mas isso não deve nos impedir, como médicos, de ir lá e examinar o colo do útero, porque às vezes a gente fica trocando ante, fazendo exames e o diagnóstico está ao alcance do nosso olho. Acho que o que fica de lição é um exame normal não pode ser colocado como a única opção, né? Depois que aconteceu, o doutor veio e falou, ele disse, se há um ano atrás talvez tivesse te pedido, né? Ele tava bem sentido, né? Pelo que aconteceu. Ele disse, se naquele dia lá em 2025 que você veio aqui, aquela lesão lá eu tivesse, talvez eu não tivesse, digamos, fazendo o meu trabalho, porque daí ele disse, como o exame veio negativo, que não teria nada, eu ia te dizer, não, eu acho, na minha opinião, né, separado daquele exame. Mas é questão dessa parte, né, a visualização, eu acho que a parte médica, né, vamos supor, se ele tivesse, não vou olhei, né, não gostei, mas o exame veio bom. E agora, né? Então, eu acho que talvez o médico desse a opção, é assim e assim, o que você prefere, fazer ou não fazer? Eu ia fazer, né? Porque é uma opinião médica, né, clínica, estudada, imagina como é que... tomara que não deviesse nada, né? Mas ele me falou que talvez lá em 2025, que eu tive esse outro preventivo, que eu já tinha essa mancha, né? Se ele tivesse feito, eu não estaria aqui falando tudo isso para vocês, né? Porque ele achava que daí fazia só uma conização, acho que essa é a palavra, e ficaria tudo bem. Mas, vamos lá. Vamos seguir em frente. Vamos, né? só para frente agora. Agora não tem boa. É bom de salientar também que isso que você teve depois de ter o diagnóstico, né? De consultar com o cirurgião, já consultar com o oncologista, já iniciar o tratamento dessa forma rápida após o diagnóstico, não é nem de perto o que acontece na maioria das vezes, né? Eu tive muita... Foi isso que eu falei. Até eu chegar aqui, até eu comentei com o doutor, até eu chegar aqui eu já estava cansada, porque eu fiz o preventivo dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril até dia 1º/6, que ele me chamou lá, foram 2 meses, né? Teve um atraso então, a grande, cabeça, né? assim, ela é uma loucura, né? Tu pensa... Sim. Então, quando eu vim aqui com o Dr. Alex, que foi o mesmo dia que eu conheci o Dr. Rafael, 10 de junho, nossa, eu já tava assim com a cabeça, tipo, se tiver alguma coisa, vamos encarar, eu só quero resolver. Sim. Eu não aguento mais ficar nesse negócio que eu não sei o que eu tenho, eu quero saber o que eu tenho, vamos resolver. É uma coisa, digamos assim, não é simples, né?
mas tem solução, tem tratamento. Então, eu acho, assim, que Deus foi muito bom para mim, porque Ele me mostrou um caminho, aí disse, agora vá, agora faz a tua parte. Eu já fiz a minha parte, encaixou tudo certinho, os exames, tudo no mesmo dia, e dia 18 foi a minha primeira quimioterapia. Imagina, dia 10 eu descobri e dia 18 eu estava fazendo tratamento. Então, para mim foi muito rápido, muito rápido. E hoje eu já fiz a quinta. Quinta semana, né? Já de quinta tratamento. semana. E eu me considero que eu tô bem, né? Não, assim, a cabeça, sempre me dizem, a cabeça tá boa. Tá boa, vamos lá. Não tem, né? Vamos encarar, vamos só fazendo os exames e acompanhamento e vamos ir. Vamos seguir em frente, Isso aí. E tu teve um suporte familiar também, Sim, né? O que também não é tão sim. comum de acontecer, Sim. né? Nesses casos, né? E isso é fundamental, né? Porque a gente está falando de tratamento quimioterápico, de cirurgia, de radioterapia, que traz um monte de sintomas, né? Então, ter todo esse suporte é fundamental, né? É maravilhoso. Eu falo que eles são meus Uber Black, porque para vir para cá, eles vão se revezando. A primeira consulta, minha irmã quis vir, né? Imagina. A primeira quimio, ela veio também. E aí depois o pai tá vindo me trazer, às vezes vem a mãe junto, às vezes vem a mãe ainda não veio sozinha, né? Mas tá todo mundo assim, tem que eu, vai o fulano, né? Vamos se trocando, porque tenho muito ainda tratamento pela frente, né? Então esse apoio familiar é a base de tudo, né? Tipo, você dividir. Então, eu tenho um fardo para mim e eu já dividi ele. Então, o meu fardo tá bem tranquilo, né? Eu tô bem tranquila. Fica mais fácil. Né? Quando tem termos técnicos, né? Então, a minha irmã, como ela é enfermeira, ela já diz, não, é assim mesmo, né? Vamos indo devagarinho. Hoje, no sábado, geralmente me dá mais náusea, né? Eu fico mais ruim. Aí ela já me pergunta, se tem alguma coisa, daí já tá lá a caixinha de remédio, tudo certinho pra mãe me dar, mas a mãe pergunta pra ela, o que eu posso dar? Então, é maravilhoso ter esse apoio, assim, né? E hoje, o que tu gostaria de comer? Né? Porque a gente sabe que não é tudo que vai. Eu comia muito chocolate, eu sou do doce, mas agora não posso nem ver. Não consigo olhar de chocolate, sabe? Então, assim, é tudo coisas... hoje tu vai isso? Não, então a mãe vai fazer. Hoje vai... Sou mais da carne, né? Hoje vai uma carne. Não, o pai vai lá e faz uma carne assada no domingo, né? Então, a casa tá adequada para mim, né? Então, eu sou o centro das atenções, né? Mas é muito bom. E isso, lá no final, dá um resultado muito melhor do que aquelas pacientes que não têm esse cuidado, né? Com certeza. Infelizmente, isso não é o mais comum, mas quando acontece, a gente fica feliz, ajuda até o médico, né? Não, o médico já conheceu a família toda, né? Todo mundo. E a gente fica mais tranquilo quando o paciente tem esse suporte, porque você sabe que ao longo do tratamento podem acontecer determinadas situações em que ele vai precisar de mais ajuda e vai precisar de mais cuidados um pouco mais complexos. E quando tem uma família presente, assim, a gente fica mais confiante de que esses cuidados vão ser adequadamente feitos, Verdade, né? Todo mundo diz assim pra mim, meu Deus, mas com 32 anos ainda não saiu de casa? E aí era até 30 anos, assim, né? A média, né? Aí chegou o dia 30, posso ficar mais tempo com vocês? Sim, pode ficar, né? Deu risada e tal, né? Que bom que eu não saí de casa. Eu acho que nada é em vão na vida, assim, né? Porque se eu tivesse saído de casa, eu ia ter que voltar, né? Ia ter que me adequar a eles, né? Porque a gente sabe que quem mora sozinho tem as suas rotinas, manias, né? Enfim, e a gente continua todo mundo junto, né? Minha irmã saiu de casa, mas tá ali do lado também, é pertinho. Cidade pequena, todo mundo fica junto. Né? Isso aí. E daí tem várias pessoas que querem ajudar, né? Eu recebo algumas visitas, mas eu digo assim, cuidado, né? Porque eu não tô em casa porque eu tô de férias, né? Eu tô em casa porque eu tenho uma doença, que eu tenho que me cuidar, tenho algum sintoma gripal, né? Até eu tenho um acompanhamento com a minha fisioterapeuta, já faz alguns anos, né? Então, agora ela também me fala isso, né? Cuidado, né? Ela também pegou uma gripe, cancelamos a semana, né? Para não me acontecer nada. Então, eu acho que isso é muito importante. E também acesso à família, acesso à casa. Porque se alguém dentro de casa pegar alguma coisa, talvez seja mais perigoso eu pegar, né?
Então tá todo mundo sobre Se alerta, cuidando, se né? cuidando. Isso é importantíssimo, É. né? Ainda mais nessa época do inverno, né? Que é muito mais fácil essa transmissão, E né? eu A gente tenho a tem minha mais asma casos ainda, né? também, Então é mais né? complicado Tudo ainda, vai. né? Então Eu esse já tinha um cuidado no inverno. Então agora é 200% mais cuidados, né? sim. Porque ninguém quer vir me visitar, né? Ninguém quer que eu pegue nada, né? Mas tu tá Então, fazendo tuas atividades físicas também? um pouquinho sim. É, Em casa, daí, né? Eu sim. não saio, porque daí pra mim se torna muito ruim sair agora no inverno, né? Eu tenho uma bicicleta em casa que a minha irmã me emprestou, tá lá em casa, compramos uns pezinhos, né? Umas fitinhas. Eu tenho acompanhamento da físio, né? Então eu tô mantendo assim, pra mim não ficar muito exposta aos vírus, porque eu acho que de repente se eu for numa academia, teria que ser um lugar aberto, mas lugar aberto Muita agora no gente inverno também. É muito é frio. complicado, É. né? Então eu tô fazendo em casa algumas atividades assim mais básicas, né? Pra manter também, né? Pra mim voltar pro futebol, tá louco? Vai dar tudo certo, pode É ficar isso aí. tranquila aí, tá? Vou ter que ir lá assistir lá então, jogar lá. Vai lá. Vou Vai ter que me contrate. É. Ai, ai, Então ai. tá. Acho que era isso, pessoal. Não sei se Letícia tem mais alguma. Acho que um ponto importante da gente comentar quando a gente fala de tumores ginecológicos é que tem algumas pacientes em que a gente consegue preservar a capacidade de gestar depois de um tratamento, né? O próprio tumor de colo de útero mudou muito o tratamento ao longo do tempo, né? A gente foi diminuindo a radicalidade cirúrgica. Hoje a gente tem cirurgias mais conservadoras, né? E a capacidade de gestar, ela pesa muito para as pacientes que têm aquele sonho de ser mãe e que tem um tumor e estava planejando uma gestação e às vezes vem essa surpresa, né? Não é todo tumor que nós vamos conseguir fazer isso, mas alguns sim. Em alguns casos, a gente consegue preservar o útero para gestação. Vou usar o exemplo do colo de útero, né? Tem alguns casos que é possível remover somente o colo, né? No tumor de endométrio, que é um tumor que tem aumentado nas mulheres jovens, às vezes é possível fazer um tratamento para preservar o útero e a paciente gestar e depois a gente completar esse tratamento, né? Então, são questões a serem trabalhadas e conversadas nas pacientes que têm esse desejo e que esses tumores permitem. Isso precisa de uma avaliação muito bem feita para que a gente não faça uma preservação em uma paciente que não é candidata a isso e que a gente também não tire essa chance das pacientes que têm essa possibilidade. Eu acho que a gente não pode fazer subtratamento, né? Acho que tem que avaliar cada caso, né? Importante salientar também que a Bruna ela vai fazer um procedimento que é a transposição de ovário, né? Que depois ela vai ter que fazer a radioterapia. E a radioterapia nessa região ela pode causar uma toxicidade bem grande, principalmente aumentando o risco de menopausa, piorando a qualidade de vida, né? Se puder falar um pouquinho sobre essa transposição. Tá? A transposição de ovários, ela retira o ovário daquela região próxima do colo e desloca eles para uma parte mais alta do abdômen, longe do campo de radiação. Isso ajuda a manter a produção hormonal do ovário e a preservar os óvulos dessa paciente, porque os ovários são muito sensíveis à radiação. Uma dose pequena já causa falência ovariana. Então, quando eles estão posicionados no seu lugar normal, que é bem próximo do tumor de colo de útero, eles recebem uma dose muito superior a que eles podem aguentar, né, sem mantendo seu funcionamento. Então, nessa cirurgia, afastando eles desse ponto central de radiação, a gente aumenta muito as chances dessa paciente manter a produção hormonal e de preservar os seus óvulos, né? Isso é muito importante, né? Lembrar que todo tratamento tem suas toxicidades, então cabe discutir bem com o seu médico para entender qual a melhor possibilidade, para tentar diminuir, né, essa sintomatologia para depois, né? Porque tem uma vida depois, né? Você tem tratamento agora, mas tem uma vida adiante, né? E hoje também existe uma cirurgia que ela ainda é considerada experimental, mas já com uma boa evolução aí, né, de alguns anos já de prática, que é a transposição uterina.
A transposição uterina, ela é feita em casos muito selecionados de tumores ginecológicos e em alguns outros tumores não ginecológicos, mas da pelve, por exemplo, tumor de reto, em que o útero é deslocado para uma parte mais superior do abdômen também, para retirar ele do campo de radiação, e depois ele é reimplantado lá no abdômen. Faz um tempinho que nasceu em Porto Alegre a primeira criança que foi fruto dessa cirurgia. Era uma paciente, legal, se eu não me engano, com um sarcoma pélvico, que deslocou o útero, fez o tratamento da pelve e depois reposicionou o útero. E tem a criança aí hoje nos braços. A evolução na medicina ela é fantástica, né? O tratamento de hoje, daqui 6, 7 meses, pode ser que é diferente, enfim, ela é constante, né? Só que ainda que a gente está com números de preventivo, de vacinação, que é o básico de tudo, muito ruins, né? São números, né? Como a Bruna nem tinha conhecimento do que ela estava fazendo no preventivo, né? Então, acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Ainda que a medicina ela vem evoluindo, mas ainda a gente tem um trabalho bem árduo para tentar diminuir esses números, né? Bom, pessoal, queria que vocês deixassem uma mensagem final, começar pela Letícia. Muito obrigado, Letícia, por mais uma vez estar aqui presente. Eu vou te chamar novamente, pode ficar tranquila. Eu vou ficar muito feliz com novos convites, Alex. Nos próximos podcasts, eu vou te chamar para a gente poder conversar e tentar tirar o máximo de dúvida que a gente tem nessas neoplasias, né? Tenho 2 principais mensagens. A primeira é vacinação. Hoje não existe justificativa para a gente não vacinar uma criança, uma adolescente contra o HPV o mais precoce possível dentro da faixa etária. E a segunda é, não minimizem os seus sintomas. Sintoma tem que ser avaliado, tem que ser examinado. Se você receber um diagnóstico, ser prontamente encaminhada para uma equipe multiespecialidades de oncologia, com a gente da cirurgia oncológica, vocês da oncologia clínica, radioterapeuta, sem falar da equipe multi, né? Nutri, físio, psicóloga, enfermagem, que isso vai ser fundamental para um bom tratamento. Então, esses são os meus recados. Não tenha dúvida disso, essa importância ela é enorme, né? Bruna, o que tu pode falar então para outras mulheres que estão passando com o teu problema ou que estão com dúvida e estão deixando para trás, não quer procurar, quem procura acha, foi a frase que tu utilizou hoje, né? Quem procura acha. Então o que tu pode falar para essas mulheres que estão em casa assistindo? Eu penso assim que se eu soubesse da vacinação, eu teria feito, né? A gente sempre, no Covid a gente ficou com aquele medo, né? De, enfim, não é bom fazer, não fazer, né? Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração o porquê você está fazendo a injeção, né? Agora eu fiquei com aquela, não, eu tenho que pedir o porquê eu estou fazendo as coisas, né? Porque a gente está fora da área, então a gente não tem muito conhecimento sobre. Então, por que eu tenho que fazer esse exame, né? Que as mulheres talvez liguem os seus alertas, né? Eu não digo só as mulheres, mas os homens que liguem os seus alertas para as mulheres que estão dos seus lados também, né? Porque às vezes, assim, a gente não... Às vezes escapa alguma coisa, né? E no caso me escapou a vacina, né? Se eu tivesse feito a vacina, não estaria aqui hoje, né? Não estaria bem, estaria vivendo a minha vida normal. Mas Deus quis que eu estivesse aqui falando sobre isso. Então, eu acho assim que vai e vacina. Tem um filho, vai lá no posto de saúde. Eu acredito que todos os postos têm, né? Na idade correta. E se você não tiver a idade correta para os postos de saúde, vai na rede particular e faça. Não custa nada. Nada não custa, perto de tudo que ela evita, de tudo que ela deixa a desejar, né? E a outra coisa, assim, que mantenham pessoas de suporte ao redor de vocês. A equipe multidisciplinar aqui da CTCAM é um suporte maravilhoso. Meu Deus, eu chego aqui, todo mundo assim, nossa, parece que eu já quero vir quinta de novo aqui ver o pessoal, sabe? Tu faz amizade, conversa, né? Pergunta, tá indo bem, como é que tu tá? Né, a questão do cabelo, que o pessoal vai me pedir, né? Tá indo de cabelo? Tô indo de cabelo, tô fazendo com a touca, né? Eu fiz 5 sessões, as 5 sessões com a touca. É ruim? Péssimo, é pior que a quimioterapia, né? É bem ruim, né? Porque ela é menos 30 graus. Ela gela, né? Ela gela. Hoje, assim, ele não tá muito bonito, mas é o que temos. Então, assim, as meninas também vêm me pedir, faz com a touca, né? Então, assim, que bom que eu consigo ter um plano de saúde, né? Que me proporciona vir numa clínica, né? Fazer todo o meu acompanhamento, todo o meu tratamento e dispor dessas ferramentas que me ajudam a encarar de uma maneira um pouco melhor, né?
eu não teria motivo. Se eu tivesse perdido o cabelo, tava aqui igual, não teria problema. Mas as pessoas me olham e pensam assim, bah, ela não tem nada, né? Ela tá bem, nossa, né? Então, assim, é bom passar essa imagem, porque antigamente a gente tinha a imagem da nossa quimioterapia. Não é um bicho de sete cabeças. Não né? Eu digo para vocês, assim, que a minha visão de estando aqui fazendo a primeira, segunda, agora tô na quinta, né, feita, não é o bicho de 7 cabeças. Eu acho que é bem tranquilo, assim, lógico, né? Eu tenho 32 anos, né? Então eu tô encarando de uma maneira um pouco mais... eu venho aqui, eu faço a quimioterapia, eu deito lá na cadeirinha, eu boto a touca gelada, me leva no Polo Norte, mas eu tô bem, né? Então a vinda para Passo Fundo agora me proporcionou, assim, vida, né? Eu tinha aquele, eu venho só para estudar, venho só para exame, né? Agora a vinda para Passo Fundo me transmite vida. Então, eu vou lá, vou fazer meu tratamento, vou parar esses dias, porque a gente tem que parar, tem que descansar. Então, o que eu digo também é para as pacientes que, de qualquer área, eu acho, né? Se o médico disse, não, tenha calma, obedece o médico, né? Descanse, se alimente bem, faça exercício. Tudo coisas assim que a gente tem que levar ao pé da letra mesmo. Porque às vezes você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, mas o teu corpo diz, não, hoje você não vai fazer. E eu acho que é por aí. Eu acho que é você encarar o tratamento e fazer da melhor forma possível, né? E se privar de algumas coisas que você gosta para lá na frente você fazer. Eu acho importante a parte da alimentação, né? Então, eu acho que é isso aí. Vacinação, né? E a questão de, assim, obedecer a disciplina, obedecer as regras do tratamento. Que eu acho que não vão me levar para um lugar ruim. Elas vão fazer o tratamento certinho, como tem que ser. E se eu me colocar à disposição de fazer 100% o tratamento correto, vai dar errado? Não vai dar errado, né? Então, tudo agora que eu estou fazendo, eu estou pedindo, né, doutor, por que eu estou fazendo isso? Que vai me levar aonde? Né? Eu aprendi com esse, né, de fazer as coisas por fazer, né? Então, a gente tem que parar e se organizar. E tem um caderninho que eu estou anotando tudo que eu estou fazendo, porque me dá segurança, né? Me transmite segurança, né? A equipe médica, né? Tudo aquilo que eu passei ali de um dia, né? Nossa, me transmitiu muita segurança. Né? O pessoal já está na rádio também, tá? É muito bom sentir esse carinho, esse apoio, de saber assim, não, você vai vencer, mas nós estamos contigo. Eu acho que essa parte também é se cercar de pessoas que te transmitam confiança. Com essa mensagem, a gente encerra aqui o nosso podcast, né? Queria agradecer a presença da Letícia e da Bruna aqui nessa conversa esclarecedora, né? Acho que deu para tirar todas as dúvidas, né, em relação a esses tumores ginecológicos, né? Então, eu queria lembrar a todos novamente de seguir o CTK nas redes sociais. Lá a gente posta sobre todas as informações dos diversos tipos de neoplasia, né? Informações, as atualizações no tratamento, exames da abordagem dos pacientes oncológicos. E no próximo mês estaremos de volta com mais um podcast do CTK. Abraço.